1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 e 2. A palavra de Deus fala através do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto a importância de ter pregadores, ter homens e mulheres que pregam a palavra, que falem de Deus, que falem de Jesus. E Paulo então orienta no capítulo 4, versículo 1 e 2, dizendo o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros de Deus é que cada um seja encontrado fiel. Amém. Pode se assentar, queridos. O apóstolo Paulo, neste trecho, mostra a importância de todos nós, sem exceção, sermos despenseiros, sermos ministros de Deus. Houve um momento em que Jesus esteve na terra, houve um momento no qual Jesus foi usado pelo próprio Pai para pregar o Evangelho, para ensinar as pessoas. Houve um momento que Jesus Cristo foi levado pelo próprio Pai a pregar, a falar do amor de Deus. Até que chegou o momento, preparado por Deus, no qual Jesus Cristo foi levado ao céu. O próprio Filho de Deus, você conhece a história, você sabe disso, veio a morrer na cruz do Calvário. O próprio Filho de Deus padeceu e sofreu por mim e por você. Mas o próprio Jesus Cristo foi levado a deixar de ser um despenseiro, deixou de ser alguém que levasse o Evangelho, porque era importante ele cumprir a ordem do Pai. Mas ele não deixou a gente sozinho. Ele não deixou que eu e você ficássemos abandonados. Você pode imaginar se nos dias de hoje, ou algum tempo atrás, nós tivéssemos que declarar para o mundo, falar para o mundo do amor de Deus, sem ter a presença do Espírito Santo conosco, sem ter o próprio Jesus falando conosco. Você pode imaginar nos dias de hoje, eu e você não termos força espiritual, conhecimento da Bíblia, cultos como este, sem poder ter o Espírito Santo, sem ter Jesus Cristo falando para as pessoas? Como que nós podemos ganhar homens e mulheres para Cristo? Como que nós podemos convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, se não fosse o próprio Jesus do lado da gente? Quero lembrar a todos vocês, como eu sempre falo nos cultos, Jesus Cristo está neste lugar. Jesus Cristo foi para o Pai, pastor Davi? Sim, foi para o Pai. Mas ele habita no meio da gente. Ele está aí no meio desses corredores para nos dar força, nos dar coragem, enfrentar as lutas e nos capacitar a pregar o Evangelho. Como foi falado hoje durante o louvor, eu não sei como nós estaríamos e aonde estaríamos se não fosse o poder de Deus, se não fosse a graça do Senhor Jesus para cuidar da gente, zelar da gente.
tanto hoje nos cultos, à noite, na escola bíblica, ontem na reunião que nós tivemos de consagração, com mais de 600 pessoas aqui, buscando a unção com óleo para poder pregar o Evangelho, falar de Jesus, comentar em departamentos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Ele quem muda a história da vida da gente. E nesse trecho a gente vê claramente que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos, que a igreja precisa de pregadores responsáveis. Homens e mulheres responsáveis para pregar o Evangelho. Quando eu e você abrimos a nossa boca, pode ter certeza que Deus está usando você e eu para tocar na vida de pessoas. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei qual a maneira pela qual você aqui está participando de mais um culto. Mas muitas vezes a gente tem que olhar para dentro da gente e perceber que a gente é muito fraco se não tiver o poder do Espírito Santo. E não é um conhecimento bíblico apenas. Não é apenas uma circunstância de um curso teológico. É muito mais que isso. É sentir que Jesus Cristo está aqui, segurando a nossa mão, cuidando do nosso coração e fazendo com que eu e você sejamos homens e mulheres vitoriosos. Paulo diz então que é importante que os homens nos consideram como ministros de Deus, ou seja, pregadores responsáveis. Irmãos, eu e você, nós não viemos para participar de um culto, de uma igreja. Um dia, Deus nos chamou, levantamos a mão, nos batizamos, participamos de departamentos, de culto, de grupos missionários. Para que motivo? Para ter mais uma brincadeira, para ter mais um momento em que eu não tenho nada que fazer, então vou ficar acordado, eu tenho alguma coisa a mais para fazer? Não. Nós fomos levantados como missionários. Nós fomos levantados como pregadores da palavra de Deus. Deus usa a nossa boca, Deus usa a nossa vida para poder ser despenseiros de Jesus Cristo. E nesse trecho que nós lemos, a gente percebe que a maior exigência que Deus faz para os homens não é carregar a cruz. Ah, você vai ter que carregar uma cruz. Ah, você tem que sofrer muito. Ah, ser cristão é algo terrível. Ah, você vai pegar uma cruz pesada, cheia de sangue. Não, não é carregar a cruz. Muitas vezes nem é o que a gente costuma chamar de servir. Servir é bom, é necessário. Mas principalmente, nós devemos aprender que para que nós somos chamados é para obediência. Pode falar comigo, eu fui chamado para ser obediente. Mais uma vez. O ser obediente, meus irmãos, não significa que nós somos uma pessoa, temos que ser uma pessoa que apenas e tão somente a gente vai olhar para o nosso pastor, para o nosso líder e achar que eles mandam na gente, que nós temos que servi-los. Nós pudemos ver ontem, durante a nossa reunião aqui, com 600 pessoas, que todos estavam dispostos a dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que eu trabalhe para Deus honrar, para Deus preparar a nossa vida. Obediência, meus irmãos, é questão de olhar para dentro de nós e percebermos que nós precisamos ter em alguém, em alguma pessoa próxima, em algum líder, uma autoridade
autoridade. Pode falar comigo, autoridade espiritual. Quando temos autoridade espiritual, a gente reconhece que a gente deve olhar para a pessoa como autoridade e saber assim, aquela lá é minha autoridade. Aquele homem, aquele pastor, aquele líder é minha autoridade. Às vezes a gente não dá bola para isso. Às vezes a gente não reconhece uma pessoa que tem um cargo, uma colocação maior do que nós, e às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou obedecer, eu não vou respeitar, está errado. Toma cuidado com isso. Eu e você temos que ser obedientes. Nós precisamos estar ao lado de algumas pessoas que são os nossos líderes e respeitá-los e fazer com que isso seja um tema de obediência. Fala comigo assim, o homem espiritual, à luz da palavra de Deus, precisa ter maturidade. O homem e a mulher de Deus, à luz da palavra de Deus, precisa ter maturidade. Ou seja, precisamos olhar para as pessoas e dizer, aí tem alguém que tem maturidade. Alguém que está crescendo, alguém que está desenvolvendo. E você sabe que é muito, aspas, fácil para o teu pastor, ou então para os líderes que acompanham o seu pastor, perceber se a pessoa é uma pessoa que é submissa à autoridade ou não. Através das suas atitudes, através do que faz, a gente não precisa nem chegar e perguntar assim, escuta, o que aconteceu ontem, hoje, amanhã, o que tem acontecido? Só de bater o olho, o teu pastor, a tua liderança sabe, não está servindo como devia. Não está fazendo as coisas como devia. Não está buscando o respeito à autoridade como devia. Porque Paulo nos ensina, o pastor te mostra isso, a tua liderança mostra. E muitas vezes, meus irmãos, a gente pode dizer que nem Charles Spurgeon falou, o homem que Deus usa, ele tem respeito à autoridade. Timothy Keller falou uma vez num livro dele assim, aquele que tem um ego transformado. Ou seja, como é que é a sua vida? Você tem sido transformado por Deus? Você compreende, como Timothy falou, que a minha vida, o meu coração, as minhas atitudes são mudadas porque eu estou tendo um ego transformado por Deus? E eu posso dizer para vocês que a visão transformada do eu, ela muda de acordo com a presença de Deus. Não espere ser o melhor. Não espere achar que você está bombando, que você é aquele que é uma pessoa que está acima de qualquer opinião. Não, não. Paulo disse o seguinte, um pouco importa se é julgado por crentes de Corinto ou por um tribunal humano. Olha que coisa terrível, meus irmãos. O próprio Paulo está dizendo, para mim pouco importa se eu estou sendo julgado por um tribunal humano ou por um grupo de crentes. Como que você está sendo visto? Pelo teu pastor, pela tua liderança, como você está olhando e percebendo, as pessoas estão me valorizando porque eu sou melhor? Não, estão me valorizando porque eu respeito, porque eu tenho obediência. Eu posso apontar nomes e nomes aqui, se fosse o caso, ou que não é, em que a gente pode perceber, bater o olho assim e falar assim, puxa, está crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Posso chegar também e dizer assim, puxa, não está crescendo, não está amadurecendo.
e todos nós, eu e você, precisamos crescer. Não espera ser o melhor. Mesmo assim, em 1 Timóteo 1,15, a palavra de Deus fala que Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu, Paulo, sou o pior. Você pode pensar, Paulo dizer assim: Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu, Paulo, sou o pior. Pior dos pecadores. Se Paulo é o pior dos pecadores, o que somos nós? Se Paulo é aquele que diz assim: eu não sou nada, não sou ninguém, o que será nós? Com certeza, meus irmãos, temos muito a aprender. Não estamos acostumados a pessoas dessa maneira. Não é muito normal nós conseguirmos ver pessoas acostumadas a serem desse jeito. Que jeito, pastor? Honestas e falhas. Pode repetir comigo: honestas e falhas. O que significa isso, pastor? Significa o seguinte: eu sou uma pessoa honesta. Eu faço as coisas direito. Ninguém me acusa de pegar dinheiro, ninguém me acusa de fazer algumas coisas fora. Só que eu sou falho porque eu não obedeço. Eu sou falho porque eu não busco a presença de Deus e não tenho respeito por pessoas que eu deveria ter. Respeite a autoridade. Respeite suas lideranças. Ah, eu quero um cargo. Eu quero participar de algo na igreja. Eu quero trabalhar. Faça isso. Faça isso de bom. Mas pense o seguinte: respeite em primeiro lugar a autoridade. Respeite em primeiro lugar lideranças. A autoridade estabelecida por Deus em cima de princípios faz com que eu honre, que eu seja leal àqueles que Deus colocou na minha frente. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, e permita que possamos crescer cada dia mais, honrando, servindo, entendendo que é importante ser humilde, respeitar a autoridade, saber com que eu e qualquer outra pessoa daqui possamos dizer assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Possamos compreender que não somos os melhores, não somos os capazes, se a gente não souber administrar, honrar, ter obediência às pessoas, no nome de Jesus. Se você acredita nisso, bata palmas e louve ao Senhor. Amém.